A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero compartilhar alguns textos que nos diz o que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? O Senhor Jesus afirma em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna com Deus. E o Senhor Jesus também nos exorta, nos ensina, nos afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está à destra de Deus como nosso advogado hoje, como nosso intercessor, juntamente com o Espírito Santo, nosso consolador, nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso guia aqui no mundo. Mas um dia ele será também o nosso juiz. E a palavra de Deus nos fala que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus a homens que serviam ao Senhor, que o temiam, para que essas verdades pudessem chegar a nós e nós não errarmos o caminho da vida eterna. Porque sim, todo caminho leva a Deus. Porque todos nós um dia chegaremos diante do nosso Deus para prestar conta da nossa vida aqui na terra. E quando se diz que todo o caminho leva a Deus porque todos se chegarão diante dele. Mas para a salvação eterna, para vivermos eternamente com o nosso Deus, só o nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, como ele mesmo afirmou. Então vejamos na palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, o que é a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então vejamos, para que serve a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela foi inspirada divinamente a homens, como eu já disse, a homens que serviam ao Senhor, que temiam ao Senhor, e ela serve para diversas coisas na nossa vida, já que ela é bússola para que possamos acertar o caminho. Então, o que nós vemos aqui nesse texto de 2 Timóteo 16 e 17? Ela é apta, proveitosa para ensinar. Então, tudo que nós quisermos aprender, na palavra de Deus, nós encontramos auxílio. Para redarguir, ou seja, ela serve para nos ajudar quando nós precisamos. Ela serve para nos corrigir, para nos instruir em justiça. E essa justiça não é segundo a justiça do homem, é segundo a justiça de Deus. E perfeitamente o homem é instruído para toda boa obra. Quando se fala em homem aqui nesse texto, não é o homem humano, é o homem no sentido genérico, homem e mulher. Então nós podemos ser instruídos, nós podemos ser ajudados, nós podemos encontrar socorro para as nossas vidas em tempo, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Logo no início do Evangelho, segundo escreveu João, ele diz assim: no início era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que nós podemos observar a respeito da palavra de Deus? Que ela é o próprio Jesus Cristo. E por ser o próprio Jesus Cristo, nós podemos encontrar nele tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos. Tá difícil? Peça a ele para lhe orientar.
está com a causa na justiça, peça a ele para que entre com providência e que seja feita a justiça segundo a justiça de Deus, porque a justiça daqui da terra muitas vezes falha, mas o nosso Deus, ele jamais falha. O nosso Deus, ele não mente, ele não volta atrás na palavra que ele designou para a nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, verdadeiramente entregar o nosso coração a Ele, confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, nos arrependermos e darmos uma volta de 180 graus, porque arrepender-se significa estar indo por um caminho e retornar para uma outra direção, para a outra direção deste caminho. Aquilo que nos separava de Deus, agora não vai nos separar mais, e nós aprendemos todas essas coisas onde? Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nosso manual de fé e prática, como nos diz a própria Bíblia. Vejamos o que também a palavra de Deus nos traz. O que Deus tem engrandecido mais é a palavra de Deus. A própria Bíblia fala que o que mais Deus engrandece é a sua palavra. E quem é a palavra? O Senhor Jesus. Então, mais uma vez, nós podemos confiar que o Senhor Jesus é a palavra viva do nosso Deus. Pois engrandeceste, isto referindo-se a Deus, a tua palavra acima de todo o nome. Então, isso o Senhor estava dizendo no livro de Salmos a respeito do Senhor Jesus, a quem ele engrandece acima de todo nome. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que em lugar nenhum, no céu, na terra ou embaixo da terra, não há um outro nome além do nome de Jesus pelo qual nós podemos ser salvos. Então, o Senhor, ele engrandece o nome de Jesus acima de todo nome. E Jesus é a palavra da verdade, a verdade que nos liberta. Que possamos meditar na palavra, ler a palavra, meditar a cada dia para que tudo que fizermos, o nome do Senhor seja engrandecido e nós sejamos abençoados em todo o nosso caminho. Deus te abençoe, te ajude. Se você tem sido abençoado, abençoada com estes vídeos, abençoe outras pessoas, peça para que se inscrevam, para assim nós podermos estar publicando mais vídeos, postando mais vídeos e o nome do Senhor sendo glorificado em nós e através de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.